Eu sou o Caio Henrico, tenho 30 anos e hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para você, para que toque no seu coração e te inspire pelo menos um pouquinho e transforme a sua vida como a minha vida foi transformada. Oi, eu sou a Larissa, eu tenho 27 anos e hoje eu queria contar um pouquinho da minha história para você, te falar como que foi a minha trajetória até aqui. A minha grande paixão sempre foi jogar futebol e isso me levou em lugares que eu nunca imaginei. Tive a oportunidade de jogar nas categorias de base de clubes aqui no Brasil, clubes renomados, e isso me deu a oportunidade também de ir para os Estados Unidos, jogar futebol em liga universitária, onde passei por 3 universidades e consegui me formar depois de 6 anos e ainda trabalhar onde me formei. Me formei em Sports Management, que é administração esportiva com foco em esportes, mas com curso secundário em estudos bíblicos, onde eu sempre tive paixão também, que é a minha parte espiritual. Eu sou nascida no Vale do Ribeira e eu digo que o sangue empreendedor ele corre nas minhas veias, porque o meu pai, ele é dono do próprio negócio desde que eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Então eu sempre via ele fazendo os próprios horários, ele controlando a empresa dele, eu achava aquilo muito legal. E aí na adolescência isso ficou um pouco mais forte. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde eu fazia revenda de produtos, eu contactava clientes, né? Eu fazia a prospecção de pessoas para trabalhar com a gente e eu achei aquilo o máximo. E aí chegou aquele momento onde eu precisava escolher empreender, fazer faculdade, né? Aquele momento que todo adolescente passa. E aí eu resolvi fazer faculdade num momento bastante impulsivo, sem pensar, porque nada me apetecia, não tinha nenhum curso que me chamava muita atenção. E aí eu descobri que existia a faculdade de estética. E aí eu decidi fazer a faculdade de estética. O primeiro ano foi muito legal, porque eu já consegui trabalhar para uma pessoa que era da área da estética. Então foi um momento onde eu tive muita experiência, consegui entender o que era realmente trabalhar nesse mundo e peguei uma paixão muito grande, né? E eu decidi também que eu queria ter o meu negócio dentro da estética e não trabalhar para outras pessoas. No meu último ano dos Estados Unidos, eu fiz 1001 projetos e queria levar isso adiante porque os estudos lá me deixaram com a cabeça totalmente aberta para o empreendedorismo. E foi ali que eu descobri uma pessoa que eu não sabia, não conhecia ainda. Isso foi muito interessante, muito diferente do que eu havia vindo sendo ao longo dos anos. Foi quando eu tive uma ideia de desenvolver uma academia, né, um box de CrossFit. Quando eu comecei a praticar, eu tive isso dentro de mim, onde eu fui tirar as certificações. Porém, nesse meio tempo eu abri a minha empresa que fazia gestão de carreiras artísticas com mais alguns amigos e lá a gente se divertiu bastante, mas infelizmente não obtivemos os resultados que a gente desejava para o momento. E aí em 2012 mais ou menos, eu decidi que eu queria ter o meu próprio negócio na área da estética. Eu pedi ajuda para o meu patrocinador e ele me ajudou e foi onde eu consegui montar o meu primeiro espaço de estética para atender as pessoas. Eu achava o mundo da estética muito fantástico, porque eu entendia que não era só cuidar da pele, eu cuidava do todo. A pessoa muitas vezes ia lá para conversar comigo mais até do que para cuidar da pele, eu achava aquilo muito legal. E aí se passaram uns anos, eu cheguei a trabalhar novamente para outras pessoas, mas era só para confirmar que não era aquilo que eu queria. Foi nesse meio tempo também que o meu pai, uma pessoa que sempre trabalhou em multinacional, que sempre se dedicou para a carreira no setor de recursos humanos e por se dedicar tanto à carreira, acabou desenvolvendo alguns problemas de saúde, como a pressão alta, problemas de coluna principalmente. E nesse meio tempo ele conheceu algo que transformou a vida dele. E por ser tão bom, quando eu cheguei dos Estados Unidos, ele falou: Caio, confia em mim, usa que eu garanto. E no começo, a gente que é jovem, né, eu tinha 26 anos na época, eu achava que não preciso, sou saudável, fui um pouco resistente, mas graças a Deus meu pai insistiu e eu também comecei a utilizar e também transformou a minha qualidade de vida. Transformou o meu sono, apesar de não ter problemas de saúde, graças a Deus eu era um pouco mais saudável do que a grande maioria das pessoas, mas o meu sono era muito danificado. Eu era o tipo de adolescente que chegava no final de semana, eu queria recuperar o sono perdido da semana, acordando 3, 4, às vezes até 5 horas da tarde. E o pior, acordando mais cansado ainda. Isso me decepcionava demais, me prejudicava muito. E logo no início, logo na primeira noite de uso,
eu já acordei antes do despertador, com muita disposição, né? Isso começou a ser natural na minha vida, meus dias se tornaram mais produtivos e naturalmente, quando algo é bom para você, a gente quer levar para as pessoas, né? Primeiro para as pessoas que a gente mais tem contato, as pessoas que a gente mais ama, nossos amigos, familiares, conhecidos, e isso se tornou tão maravilhoso em poder ajudar, poder servir o próximo, que eu comecei a transformar isso em um negócio, em um business. Em 2017, por conta de toda essa visão que eu fui criando sobre ajudar o outro, não somente com a estética, começou a surgir uma vontade de realmente fazer mais, procurar talvez algum outro tipo de terapia complementar para atender as pessoas com isso, né? Então eu comecei a estudar sobre terapias holísticas, terapias quânticas, e o universo ele manda pra gente tudo aquilo que a gente está querendo. Foi quando eu decidi abrir o meu próprio negócio, onde eu tinha baixíssimo risco, mas tinha um alto risco de poder dar muito certo, em poder realmente realizar os meus sonhos e realizar os sonhos de outras pessoas. Foi quando eu realmente fiquei muito feliz em poder me dedicar 100% com 100% da minha energia. E foi bem nessa época que eu conheci o Caio. No final de 2017, a gente se conheceu de uma maneira muito inesperada pela internet. E a gente começou a conversar sobre o que o outro fazia. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, então a gente estava falando muito sobre isso. E em paralelo a tudo isso, meu pai também estava começando um novo negócio e ele me queria junto com ele. E aí foi um momento onde eu tive que pensar o que eu ia fazer, se eu ia seguir carreira com o meu pai ou se eu ia seguir carreira com o Caio, que estava me falando sobre o trabalho dele nessa época. E quando eu estava para abrir a minha empresa, meu CNPJ, eu já estava pensando em expandir o meu negócio, com a cabeça a mil em poder desenvolver esse negócio da melhor forma possível, então eu comecei a abrir a mente para parceiros na área da saúde. Foi quando, na internet, eu encontrei a minha esposa, que hoje é minha esposa, e o primeiro bate-papo foi numa padaria para falarmos de negócios. E aí quando o Caio me chamou para conversar, para realmente me explicar o que era o negócio dele, e a gente sentou para tomar café numa padaria, conheci o pai, a mãe e ele, todo mundo junto, e a hora que eu entendi o trabalho deles, eu achei que casava 100% com o que eu queria fazer. Então ali eu comecei a tomar essa decisão de migrar da área da estética para a área da saúde, né, juntamente com o Caio. E foi muito bacana porque aconteceu de uma maneira muito natural. Eu comecei a participar dos treinamentos, dos eventos, sempre junto com o Caio. Então também, em paralelo a isso, tinha a nossa parte pessoal, onde a gente começou a estar sempre junto, sempre em contato com o outro, começou a surgir um interesse e aí a gente começou a namorar. Em pouquíssimo tempo, em 4 meses, a gente ficou noivo. Foi algo muito rápido, mas muito natural também. E o trabalho foi só evoluindo. A partir daí a gente foi ganhando força, unindo qualidades, unindo o que um tinha, o outro não tinha, então complementava. E assim a gente foi fazendo acontecer. E foi quando no nosso negócio ela viu que ela não tinha nada a perder e ainda por cima ganhou um namorado. E foi quando a gente decidiu estar juntos, 100%, focados. Quando ela se imaginou, ela já não estava mais fazendo o trabalho dela, estava 100% comigo. A gente fazendo visita, viajando, né, dando treinamentos, crescendo, trazendo pessoas para fazerem o nosso negócio também. Em 2018 foi um momento muito legal porque foi quando a gente começou a colher os frutos de tudo aquilo que a gente estava construindo. Foi onde veio a primeira graduação de executivo e também começaram a aparecer pessoas. A gente começou a ter equipe e essa equipe foi crescendo e foi tomando uma proporção muito legal e o resultado foi sendo proporcional a isso também. Então 2018 foi um ano de muito aprendizado, foi onde a gente foi entendendo na prática como funcionava o negócio, errando, aprendendo, começando de novo, mas o resultado ele estava numa crescente muito boa. E aí a gente entrou em 2019. 2019 se iniciou e nós entendemos o que era ter resiliência. A gente entende que essa é uma palavra-chave para qualquer tipo de negócio. E foi quando, de uma hora para outra, a gente acabou perdendo tudo que a gente tinha construído. E tivemos que ser muito fortes. As pessoas começaram a desanimar, começaram a ficar pelo caminho e a gente se viu até também um pouco inexperientes em lidar com essa situação que era nova pra gente e a gente foi entendendo que a gente teria que se reinventar.
fazer de novo, talvez de uma forma até um pouco diferente. E tudo isso acontecendo com a gente tomando a decisão de ficar noivo, logo em seguida a gente decidiu morar junto, então a gente se mudou para Americana e a gente não esperava que tudo isso ia acontecer, que a gente ia acabar ficando sem a equipe e o trabalho dependeria 100% da gente de novo. E por isso que eu acho que foi o momento mais desafiador, porque era um momento onde a gente tinha um monte de conta nova para pagar. Era um momento em que a gente tinha toda a parte do relacionamento, de estar duas pessoas morando juntas ali pela primeira vez, né, aquele contato do dia a dia. E realmente foi isso que a gente fez, a gente se reinventou. A gente começou a ir para um lado de conseguir parcerias com pessoas, com clínicas, com lojas, com médicos. E também foi muito rico, porque a gente começou a pesquisar muita coisa, a entender que o trabalho não era só aquilo ali que a gente tinha aprendido lá em 2018, que existia um mundo de pessoas que a gente podia encontrar para beneficiar com o produto e também para beneficiar com o trabalho. Porque o propósito, quando ele está muito bem definido, não tenha dúvida que você vai atingir o sucesso. E foi quando as coisas foram acontecendo, pagamos as contas, conseguimos driblar todos os zagueiros. E foi legal que 2019 serviu para deixar a gente mais forte e também mais experiente. E aí a consequência disso foi entrar em 2020 conhecendo pessoas que tinham muito potencial para trabalhar com a gente, pessoas fantásticas que mudaram a nossa vida e que até hoje mudam a nossa vida. São líderes que entraram para ficar. Líderes maravilhosos que vieram fazer parte desse projeto de vida conosco, entenderam o propósito de fazer realmente esse negócio como um negócio para a vida. E nós tivemos um resultado fantástico em janeiro, fevereiro, em março. Então eu falo que 2020 foi sem dúvida o melhor ano, apesar da pandemia. Né? Chegou a pandemia, foi um momento em que a gente ficou assustado, sim, porque o nosso trabalho ele é 99% presencial, no campo, na casa das pessoas, e a gente não sabia o que esperar, o que vai acontecer com a equipe, o que vai acontecer com os clientes, vão receber a gente, não vão receber a gente, mas ao invés da gente paralisar, porque era uma opção paralisar, voltar para a estética, o Caio trabalhar com administração, a gente tinha um propósito, então a gente seguiu firme nele, e aí a gente mais uma vez começou a se reinventar. Porque a empresa teve que se reinventar junto. Então toda a parte de suporte, de treinamentos que antes eram 100% presencial, passaram a ser online, o que facilitava as pessoas a não pararem o negócio. Em abril nós tivemos uma pequena adaptação, mas nada que fosse totalmente fora do comum. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foram fantásticos. A gente cumpriu as nossas metas de ajudar 2 casais que trabalham conosco a se tornarem graduados executivos também. E isso nos deu a condição de subir de patamar, um grau a mais de liderança dentro da empresa, dentro do nosso negócio, que é a graduação de Safira com o faturamento dobrado. Isso foi algo fantástico. 2020, um ano que era para ser totalmente ruim, totalmente desafiante, foi o melhor ano de nossas vidas. E foi interessante porque houveram algumas mudanças. Por conta da pandemia, a gente começou a ter muito mais procura por parte das pessoas que queriam mais saúde, né? Começou a virar uma chavinha na cabeça das pessoas de que cuidar da saúde é muito mais barato e inteligente do que cuidar da doença. E por isso começou a ter uma alta muito grande de venda de produto e pessoas para a nossa equipe também. Porque, infelizmente, muitos empresários tiveram que fechar os seus negócios. E eles viram no nosso negócio uma oportunidade. Então, o que aconteceu? Por conta de tudo que a gente passou nos anos anteriores, todas as dificuldades, isso fez com que a gente criasse muito mais proficiência para receber essas pessoas que entrariam nas nossas equipes de uma maneira muito mais profissional. Então aconteceu algo muito legal, que eu falo que de tudo de ruim a gente tem que tirar algo de bom. Por conta de todas essas dificuldades que a gente passou nos anos anteriores, a gente conseguiu desenvolver muito mais proficiência para atender as pessoas que entrariam na nossa equipe em 2020. Né? Então, com isso, o trabalho ficou muito mais fácil, eu diria, por conta das experiências que a gente adquiriu realmente. E nesse negócio, tudo que eu queria era ajudar as pessoas, os meus amigos, os meus familiares, as pessoas mais próximas de mim. E eu vi que isso era possível, com um produto que realmente atende, mas eu vi que isso seria tão maior, mas eu não esperava que em termos de negócio, em termos de business, isso poderia tomar uma proporção que está tomando. Então, por isso que a gente hoje leva
saúde física e financeira para as pessoas e transformando a vida das pessoas para que a pessoa que faça o nosso negócio se transforme numa pessoa melhor num contexto geral. O homem, aquele melhor homem, o melhor marido, o melhor filho, uma melhor pessoa, uma pessoa que serve as outras pessoas, e a mulher também, uma melhor mãe, uma melhor esposa, todo numa forma geral, sermos melhores. Viemos para esse mundo para servir. Se não servirmos ninguém, não servirmos para nada. Então 2020, apesar da pandemia, foi o melhor ano da nossa vida, porque foi o ano em que a gente mais conseguiu se conectar às pessoas, tanto na venda dos produtos, abençoando essas pessoas com a nossa tecnologia para que elas tivessem mais saúde, mas também para o negócio, né? E esse é um dos nossos propósitos. A gente quer se conectar à maior quantidade de pessoas possível. Eu falo que esse trabalho ele é de formiguinha. Uma pessoa leva para outra pessoa, que leva para outra, e quando a gente vê, isso tomou uma proporção gigantesca, né? Acho que essa é a parte mais legal do negócio, é a parte que eu mais gosto, porque é uma relação de confiança. O Caio me falou desse trabalho e eu gostei. Eu fui e falei para uma outra pessoa que também gostou e também começou a usar o produto e também gostou do resultado e foi passando para frente. Eu diria que a parte financeira, ela é bastante atrativa. Foi o que me atraiu no começo, por um lado, porque eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho coisas que eu quero conquistar. Hoje, juntamente com o Caio, uma família que a gente quer construir. Mas, além disso, muito maior do que isso, é o propósito de ajudar as pessoas. Hoje a gente vai na casa de pessoas que não conseguem sair da cama e que quando começam a usar o nosso produto, elas melhoram. Então eu acho que essa é a melhor parte, é você poder abençoar verdadeiramente uma pessoa e ajudar essa pessoa a ter a vida dela transformada, tanto na saúde física quanto na financeira. Então, se assim como eu, você também sente no seu coração a vontade de mudar de vida e de ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, venha fazer parte da Feelnice você também.